bocadinho, a PAR é uma organização não governamental que atua na área da juventude. Surgiu do processo de crescimento da Associação Juvenil Jovem a Jovem e que tinha a sua ação muito focada na prevenção de comportamentos de risco e na promoção de estilos de vida saudáveis. Mas em 2007 sentiu-se a necessidade de alargar o âmbito de atuação e nasceu então a PAR Respostas Sociais. Temos desenvolvido os projetos e as nossas atividades em três áreas prioritárias: educação e formação, intervenção social e comunitária e promoção da saúde, trabalhando sempre para ter um grande envolvimento com a comunidade onde intervimos. Como exemplo de alguns projetos, algumas atividades que estamos a desenvolver, temos o Innovation Park, que é um programa de formação focado na área da sustentabilidade, mudança e crescimento, e de referir que a PAR é já uma entidade certificada pela JUST. Temos realizado sempre vários intercâmbios europeus no âmbito do programa Erasmus+, que achamos ser uma oportunidade para os jovens a desenvolverem várias competências pessoais e trabalharem temáticas como a cidadania global e o ativismo. De projetos, especificamente, temos o projeto Liga, que é um exemplo da área da promoção da saúde, e que procura desenvolver treino de competências para a prevenção de comportamentos de risco em contexto escolar e atua em Benavente e Samora Correia. Depois temos o nosso mais recente projeto, que é o projeto JAM, Jovens, Arte e Movimento, que é um projeto de intervenção social e comunitária que trabalha a inclusão socioprofissional com jovens de centros educativos. No entanto, o projeto Radar, no qual se insere esta publicação, vem marcar mais um passo da PAR também na área da educação para a cidadania global ou educação para o desenvolvimento. O que começou como participação em algumas atividades pontuais cresceu para projetos estruturados como o projeto Agência ODM, que criou uma rede nacional de jovens agentes para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, agentes para a intervenção para a mudança social. E a este seguiu-se o projeto ODM Campus Challenge e depois o ODM Desafio Universitário, que foi um concurso lançado aos jovens universitários para agirem em defesa dos ODM. E o projeto Radar, Comunicação e Desenvolvimento, vem então continuar este percurso da ED na PAR, está em atividade desde 2013 e tem como objetivo principal contribuir para a formação de estudantes e jornalistas e profissionais da comunicação social, mas ao mesmo tempo promover a aproximação dos cidadãos às temáticas e às problemáticas do desenvolvimento. Procura o envolvimento de todos no combate às desigualdades, mas trabalha muito para conseguir um conhecimento mais crítico do que é isto do desenvolvimento, que vá para além da mera informação. Valorizamos muito a importância que os meios de comunicação podem ter e podem desempenhar neste processo de sensibilização, e daí é o que está na base do próprio projeto. Portanto, as nossas atividades têm procurado isso mesmo, têm procurado envolver estudantes e profissionais de comunicação, mas também os próprios técnicos das ONGDs, e portanto já realizámos, por exemplo, ações de formação sobre comunicação para o desenvolvimento, e temos procurado no nosso website publicar também vários artigos por jornalistas e por especialistas convidados sobre estas temáticas, e desde já convido todos a darem uma olhada também ao próprio site. É financiado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua, e contamos com a parceria da For Change, do ISU, Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária, sendo que trabalhamos de forma mais próxima com o Porto, os do Porto e de Faro, com a Monte, Desenvolvimento Alentejo Central, o CEJOR, Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, e a Logframe. E é no âmbito deste projeto que surge esta ideia de desenvolver uma publicação de debates sobre comunicação e desenvolvimento humano. E a ideia foi mesmo juntar várias vozes na discussão do que são as especificidades de comunicar as problemáticas do desenvolvimento. Estamos muito orgulhosos de ter conseguido juntar vozes tanto do campo das ONGDs, de técnicos de ONGDs, como de vários profissionais de comunicação neste caderno de debates, que é por isso algo que resulta de um processo muito participativo e colaborativo.
Procura então fazer um enquadramento do que significa falar de desenvolvimento e cidadania global atualmente, discutir as questões da ética na representação do outro, explorar também o próprio conceito e desafios da comunicação para o desenvolvimento, focando sempre o seu caráter participativo, e finalmente procura apresentar também ideias e ferramentas para dar mais visibilidade a estas questões do desenvolvimento. Não posso deixar de referir que esta sessão de apresentação enquadra-se no âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, que se celebra em 2015, e que procura ser uma oportunidade para demonstrar o empenho das organizações para o desenvolvimento europeias na erradicação da pobreza, e espero que seja uma forma de motivar todos a participar no diálogo e na reflexão sobre o que será o futuro quadro mundial. Portanto, é mesmo o objetivo desta publicação ser mais uma ferramenta que nos permita continuar a melhorar a forma como refletimos, como discutimos e como comunicamos o desenvolvimento. Pronto, e agora passando à mesa, que é quem nós verdadeiramente viemos ouvir, temos a Vanessa Rodrigues em primeiro lugar, que é jornalista independente, documentarista, docente de jornalismo, doutorado em estudos em comunicação social pela Universidade Lusófona do Porto. No trabalho que tem desenvolvido em documentário para a mudança social e para o registro de memória, já passou pelo Brasil, pela Jordânia e pelos territórios palestinianos. Colaborou nesta publicação no capítulo sobre a representação do outro, com o artigo Cartografias para o Jornalista. E passo a palavra. Obrigada. Muito obrigada, acima de tudo, primeiro a vós por estarem aqui numa sexta-feira à tarde, para uma partilha, que é sobretudo isto, é uma partilha à par do projeto Radar e, acima de tudo, do trabalho que tem vindo a desenvolver na área da educação para o desenvolvimento. E é, sem dúvida, de louvar o cruzamento de várias vozes e de várias áreas, porque o eu é sempre o campo do outro, como costumamos dizer. Antes de avançar nesta partilha, porque, como vos disse, é isso que eu tenho para fazer convosco, é uma partilha de experiências, é uma partilha de olhares e de trabalho de campo, eu gostava de vos mostrar uma introdução de um documentário para o qual colaborei num campo de refugiados, na Jordânia, chama-se Campo de Geras. É um pequeno vídeo de 2 minutos, que é para introduzir esta transversalidade da lógica do eu, do nosso mundo, da nossa dignidade, do nosso futuro, como estamos muito lá atrás, e o que é que isto tem que ver com o jornalismo para o desenvolvimento e com a comunicação para o desenvolvimento. The day that I came to the world, the angels told me I'm a human being now. Today I have a clean slate. Today I'm equal to every other human being in the planet. Today is the only day that I'm unharmed or unaffected by poverty.
The day I came to the world, the angels told me I'm a human being now. But the angels lied. They forgot to tell me I was born a refugee from Gaza. Esta introdução de um documentário chamado Remember Us está em fase de pós-produção final, no qual tive o privilégio de contribuir com a parte de investigação para a escrita do guião. O documentário dá vida à realizadora Dalia Abuzuete, que é uma jovem palestiniana que mora na Jordânia, em Amman, atualmente trabalha no Dubai. E o que é que isto tem a ver com comunicação para o desenvolvimento e com jornalismo? Tem tudo a ver com essas duas vertentes. A certa altura, como a Inês falou, aquilo que realmente a experiência no Brasil, na Jordânia e nos territórios palestinianos me deram a mim, enquanto ser humano, enquanto jornalista, foi que, afinal, há algumas versões da história que não estão a ser contadas. Talvez tenha sido um pouco isso, que a certa altura, enquanto jornalista, me fez pensar que o jornalismo tinha que ter um propósito concreto. E esse propósito concreto, para mim, era claro que tinha que ter uma construção, tinha que ter uma lógica de interesse público, tinha que ter uma lógica de desenvolvimento. Se me perguntarem se eu, enquanto jornalista, tenho uma agenda, tenho. A agenda são os direitos humanos. A agenda são as questões de vulnerabilidade e resiliência. Numa altura em que o relatório, por exemplo, do ano passado, 2014, fala de vulnerabilidade e de resiliência e fala que, se calhar, atualmente, aquilo que nós consideramos como países em vias de desenvolvimento e a noção de resiliência e de vulnerabilidade não está tanto, se calhar, na noção que nós tínhamos de desenvolvimento. Está, sim, ao redor. Está em Portugal, está nos países da Europa, está no mundo inteiro. Estamos a falar de países supostamente desenvolvidos que se debatem diariamente com essas questões de vulnerabilidade e resiliência. Por isso, sim, eu tenho uma agenda. A minha agenda são os direitos humanos. E se essa experiência nos territórios palestinianos e no Brasil e na Jordânia me deram algo de generosidade do olhar do outro, pelo privilégio das pessoas partilharem as suas histórias comigo, uma estranha, eu tinha uma responsabilidade acrescida ao contar essas histórias. E essas histórias tinham um propósito para mim, enquanto jornalista, enquanto documentarista, enquanto cientista social, se quisermos cruzar as vertentes, que era poder contar todos os lados dessa história, mas trazendo ao mundo do visível as questões de direitos humanos. O documentário, esta introdução do documentário, por exemplo, que vocês acabaram de ver, estamos a falar de uma realidade que tem mais de 6 décadas até aos dias de hoje. Os refugiados palestinianos a viver na Jordânia, naquele campo de refugiados, que são os refugiados de Gaza, em 67, Gaza estava sob a jurisdição, não estava sob a jurisdição da Transjordânia. Portanto, estamos a falar de uma realidade, quando foi transposta da segunda leva dos refugiados para a Jordânia, eles não tinham direitos de cidadania. Essa realidade é presente até hoje. Estamos a falar de um mundo onde supostamente temos tudo, temos tecnologia, temos estatutos, temos Declaração Universal dos Direitos do Homem e afinal continua a haver questões de resiliência e vulnerabilidade. Continuamos a ter questões de violação de direitos humanos. Então, a convite da PAR, eu senti que, enquanto jornalista, tinha a obrigação de fazer primeiro o curso de comunicação para o desenvolvimento, para perceber este diálogo que pode ser estabelecido entre as ONGs, entre os projetos concernentes a direitos humanos, e enquanto jornalista, o que é que eu podia fazer? Se enquanto jornalista eu sou mediadora de uma realidade, e se a minha agenda são os direitos humanos, o que é que eu posso fazer enquanto jornalista? E, acima de tudo, essa inquietação é uma inquietação que, infelizmente, com o emagrecimento das relações, não está presente nas nossas cabeças enquanto jornalistas. Enquanto jornalistas, nós não temos essa sensibilidade. Eu
fiquei a saber um pouco mais sobre o Código de Conduta do Concorde, consórcio de ONGs da União Europeia, através do curso que foi ministrado pelo Vítor no Porto. E vocês perguntam, não devia ter a obrigação de saber desse Código de Conduta? Deveria, mas não tinha conhecimento. Eu falo com os meus colegas jornalistas e eles não têm conhecimento do Código de Conduta. Nós temos um estatuto enquanto jornalistas, temos um código deontológico, mas há um Código de Conduta que pode ajudar-nos também, pelo menos nesse crivo, nessa triagem diária do nosso trabalho. E esse Código de Conduta foi um pouquinho daquilo que eu também falei neste artigo, a convite da PAR, do projeto Radar, fotografias para um jornalista. Não são linhas orientadoras de facto, são reflexões onde há linhas orientadoras claras que estão plasmadas na nossa democracia, que estão plasmadas num Código de Conduta que existe, mas que não está plasmado na nossa prática diária enquanto jornalistas. Exemplo concreto. Quando eu estava no Brasil, eu tinha a função diária, enquanto correspondente, de analisar as notícias nacionais do Brasil e internacionais, concernentes a tudo que tinha que ver com a realidade brasileira. Carnaval, por exemplo. Carnaval. O que é que nós vemos nas imagens de Carnaval na televisão? Avenida Sapucaí, Carnaval comercial. O que é que nós ouvimos falar sobre Carnaval? Carnaval comercial. Eu fiz uma proposta concreta que era, ok, vamos perceber então o que é de facto o Carnaval no Rio de Janeiro, e fiz uma proposta concreta a um editor dizendo que, olha, que o que me dizem sobre o Carnaval do Rio de Janeiro é que o verdadeiro Carnaval do Rio de Janeiro são os blocos de rua e não a Avenida Sapucaí, que é televisão, que é de vedeta, que é um Carnaval comercial. Essa proposta foi votada. É uma coisa muito simples, meus caros. Era uma proposta de tentar desconstruir aquilo que era a visão sobre o outro, sobre uma realidade do outro, que era a realidade do Carnaval do Brasil. Crime organizado. Crime organizado, a imagem estudada que existe sobre o crime organizado no Brasil é o olhar da favela. Há uma criminalização da favela. Mentira. O verdadeiro crime organizado do Rio de Janeiro não está na favela. Está, sim, nas milícias armadas do Rio de Janeiro, que são resquícios da ditadura militar, com conivência da política e da polícia, que têm ainda resquícios dessa polícia militar da ditadura. E é uma polícia militar, são milícias que têm vários tipos de negócios paralelos. Não só a droga, como também a exploração imobiliária nas próprias favelas, o gás e outro tipo de negócios como o jogo. Ou seja, de facto, há qualquer coisa que não bate certo. Portanto, se eu, enquanto jornalista, faço uma proposta que vai desconstruir uma ideia errada, que está provada que é errada sobre uma determinada realidade, porquê é que ela não é aceita? Porque o estereótipo é mais redondo para contar a história, porque o estereótipo é mais interessante para sintetizar uma realidade. Isto faz parte de uma luta diária que eu tive enquanto correspondente em São Paulo e no Rio de Janeiro sobre a visão que o outro tem sobre os brasileiros. E há estudos de que a imagem que os portugueses têm do Brasil são imagens estereotipadas. Isto está elencado. Existe portanto, no alinhamento da grelha dos estereótipos há o Brasil de sangue, o Brasil de lama e o Brasil de plástico, o Brasil verde, a Amazónia como o mundo. Errado. Ou seja, como é que nós desconstruímos esta anatomia? É um trabalho que realmente precisa de ser feito. É um trabalho que não está ainda a ser feito. Há algumas vozes que o fazem bem, há algumas vozes no público que o fazem bem, como a Alexandra Lucas Coelho, que fez um trabalho muito interessante do ponto de vista da desconstrução do outro, na realidade brasileira. Outro exemplo concreto. Aquilo que ouvimos sobre os territórios palestinianos são notícias assustadoras. Eu estive lá, fui muito bem recebida, não vi o estereótipo que se conta na televisão, que se conta na imprensa, não vi esse estereótipo. Vi sim um outro lado de uma realidade cujos direitos humanos são todos os dias aniquilados por uma coisa muito simples e muito básica, que é
a expropriação de terra. Há famílias cujo muro divide relações geracionais de acesso à terra. Famílias que ficaram de repente sem acesso às suas terras. Estamos a falar de uma coisa básica, o direito à terra. Neste caso de geracional. Estas inquietações, é óbvio que não deixam uma pessoa incólume, não deixam... Quando nós nos separamos com esta realidade, nós refletimos afinal para que serve o meu trabalho. Enquanto jornalista, enquanto documentarista, serve se há algum poder por trás disto, é a responsabilidade, de facto, de contar histórias na lógica do interesse público, do bem público, da verdade pública. Podemos discutir o conceito de verdade e de objetividade, é certo. Mas aquilo que eu realmente percebi foi que eu tenho a obrigação, eu tenho a responsabilidade, deparando-me com esta realidade, de contar o outro lado da história, que é a história que não está a ser contada. Isto levou-me a fazer um doutoramento em Estudos em Comunicação para o Desenvolvimento, que estou neste momento a fazer, na lógica do documentário para a mudança social, porque há um trabalho muito importante a ser feito na lógica da comunicação para desenvolver, não só na lógica de partilha para o desenvolvimento, como também do jornalismo para o desenvolvimento. Há um trabalho muito grande. O próprio relatório do PNUD dá conta disso, de que se a comunicação, por um lado, é considerada estratégica, porque é que está a falhar? E é neste diálogo entre ONGs, neste diálogo entre a sociedade civil, neste diálogo entre os órgãos de comunicação social. Se está a falhar, o que é que pode ser feito? A comunicação, de facto, não é estratégica? Sim, é. Mas o próprio relatório dá conta, por exemplo, de que a comunicação dos objetivos não foi bem feita. Há qualquer coisa que está a falhar. Este tipo de encontros são importantes para dar coesão ao setor, claro. Este tipo de manuais são importantes. Isto pode ser um início de alguma coisa, de alguma partilha, de algumas vozes. Estas cartografias para um jornalista, este texto que de facto escrevi, parte de pressupostos muito concretos da minha experiência de olhar o outro, da minha responsabilidade enquanto mediadora social, nesse poder que é contar a história da verdade, que é o outro lado, dá alguns sinais claros das cartografias do olhar do outro, não só o Código de Conduta de Concorde que já falei, como também o Estatuto do Jornalista, o Código Deontológico e também os elementos do jornalismo, que é o livro do Bill Kovac e do Tom Rosenstiel, de há 11 anos, que repensa de facto o papel do jornalismo na atualidade num contexto de crise, porque é num contexto de crise do jornalismo que nós estamos de facto a perder, por exemplo, nas redações, bons repórteres de investigação, boa reportagem, porque o jornalismo, infelizmente, tem-se tornado uma coisa chamada journalism, que é o jornalismo de agência, simplesmente replicar press release ou notícias que estão em ciclo e a perder-se. Pense num exemplo muito concreto. Na África subsaariana, os correspondentes, não há de facto correspondentes de órgãos de comunicação social internacional. O Paulo Nuno Vicente, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, fez um doutoramento que dá conta de que há muitos cidadãos repórteres, mas essa área está underreported. Não está a ser tratada jornalisticamente como deveria ser. Então eu penso, muito bem, se não está a ser tratada jornalisticamente, então aquilo que eu recebo de uma agência de comunicação, como a Reuters ou como a Associated Press, a France Press, a BBC, é tudo de uma única fonte. Onde é que está aqui a análise crítica? Onde é que está aqui a outra voz? Onde é que está aqui o olhar o outro, de facto, na lógica do interesse público, na lógica do escrutínio dos valores democráticos, que é aquilo que deveria ser o exercício jornalístico? Então, sim, talvez este tipo de iniciativas, este tipo de manuais, possam ser um caminho não só de debate público, para elevar o debate público sobre essas necessidades, como também um caminho para fazer algo concreto. Portanto, isto é concreto. E aquilo que nós sentimos nas redações, que nós sentimos, é que falta, de facto, ações concretas em relação ao que poderia ser em Portugal o jornalismo para o desenvolvimento. Eu já me alonguei, muito obrigada. Isto era o que eu gostaria de partilhar convosco, a minha experiência pessoal, as dificuldades do terreno, não só do trabalho dia a dia, como também, de facto, no terreno geográfico
e a dificuldade que tenho, que tive muitas vezes, de, por exemplo, fazer reportagens sobre os territórios palestinianos, porque eu recebi respostas de órgãos de comunicação social com algo propalados em Portugal, que diziam que as questões palestinianas, o leitor não quer saber sobre as questões palestinianas, ou são questões demasiado controversas que estamos a abordar. E isto não é democracia. Tenho pena, mas isto não é democracia. Muito obrigada. Pronto, obrigada, Vanessa. Avançando então a nossa próxima oradora, que é a Sandra Pedro, dedicou 5 anos ao jornalismo e desde a sua experiência em Moçambique tem trabalhado como responsável de comunicação em diversas instituições nacionais e multinacionais. A sua ligação e a sua paixão pela comunicação para o desenvolvimento surge com os anos passados juntos da Organização das Nações Unidas, sendo que hoje em dia desenvolve também investigação sobre esta temática. Nesta publicação podemos ler o contributo com o artigo intitulado como DEV, Comunicação para o Desenvolvimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença numa sexta-feira à tarde, quando estamos todos cansados e queremos ir eu vou-vos falar um pouco do que é a comunicação para o desenvolvimento, porque a comunicação é um conceito muito lato. Existem vários tipos de comunicação e que pode gerar confusão para quem não é da área. Só para terem uma ideia, a comunicação é jornalismo, é comunicação institucional, é comunicação financeira, comunicação interna, comunicação para o desenvolvimento. Portanto, existe uma panóplia enorme de especificações de especialidades na área da comunicação. A comunicação para o desenvolvimento, no fundo, são estratégias de comunicação que podem ser usadas com os projetos na área do desenvolvimento, ou seja, que vão facilitar a implementação desses projetos no terreno e levar a que atinjam objetivos muito mais rápido. Eu não vou alongar muito. Consegues passar? Sim. A comunicação para o desenvolvimento já tem sido abordada há várias décadas, há mais de 60 anos. Tem havido uma longa discussão, principalmente no início agora do século XXI, finais do século XX, início do século XXI, com os objetivos do milénio. A evolução da sua definição ao longo dos anos, com as várias discussões que tem havido, a sua própria definição tem vindo a magnificar-se. Para mim, esta é aquela que melhor se enquadra, porque se centra nas pessoas, numa mudança sustentável e na participação das pessoas. Para mim, estes 3 pontos são fundamentais, porque comunicação para o desenvolvimento é a participação de toda a gente, são as pessoas que trabalham em conjunto para a mudança, mas para a mudança sustentável. Senão não faz sentido, não é? Portanto, ou seja, estamos a falar de mudança de comportamentos que leva muito tempo, estamos a falar de mudança a nível social, mas a nível regional, local, regional, nacional e mundial. E para isso tudo, o jornalismo de facto é fundamental para apresentar outras realidades, o outro eu, e fazer com que as pessoas pensem, que analisem. Muitas vezes o problema é esse. A realidade está à frente dos nossos olhos, mas não fomos ensinados a analisar, a pensar, a ver o que é que está errado, o que é que podemos fazer para melhorar. E a comunicação para o desenvolvimento é fundamental para que isso aconteça. Tipos de comunicação. Mais especificamente, na área das ONGs, existem vários tipos de comunicação. Existe a comunicação institucional, que no fundo serve para as ONGs e as instituições que trabalham nesta área falarem um pouco das suas atividades, falarem nos seus valores, na sua missão, na sua visão, o que é que eles pretendem. Utilizam os meios de comunicação social, as redes sociais, newsletters, divulgam informação através de eventos também, portanto, existe uma planóplia de iniciativas que podem realizar. Depois a comunicação interna, dirigida aos colaboradores, aos voluntários,
aos parceiros. A advocacia, ou a comunicação para a advocacia, é uma outra área que pretende influenciar, motivar, sensibilizar para várias temáticas na área do desenvolvimento, nomeadamente na área da saúde. Pode, por exemplo, para as doenças raras, é algo que não é muito conhecido do público em geral e pode ser uma estratégia para sensibilizar as pessoas, inclusive na classe médica, que os próprios médicos muitas vezes desconhecem doenças raras e depois o diagnóstico é muito mais difícil de ser obtido. Portanto, a advocacia seria uma boa estratégia para levar uma maior sensibilização, não só do público em geral, mas até da classe médica para esta temática. Isto é um exemplo. E depois a comunicação para o desenvolvimento, ou seja, que promove, que apoia as mudanças sustentáveis nas operações ligadas à área do desenvolvimento. Além disso, para se conseguir uma mudança sustentável, terá que haver um envolvimento de toda a gente. Desde quem trabalha no terreno, das próprias organizações, institutos públicos, a classe empresarial, as populações locais. Muitas vezes estas são esquecidas. Há que envolver as populações locais nos próprios projetos, porque se elas não sentirem que os projetos, que elas fazem parte dos projetos, as coisas não acontecem. Portanto, a partir do momento em que os projetos saem do terreno, as coisas voltam ao início. E muitas vezes falham por isso mesmo, porque não existe um envolvimento por parte de quem é alvo dessas mesmas intervenções. Comunicação para o desenvolvimento pode fazer através da mobilização social, ou seja, levar as pessoas, estamos a falar de pessoas. A comunicação aqui é a partilha de informação, mas também é a partilha de sentimentos, a partilha de emoções. Muitas vezes quem está no terreno envolve-se de modo emotivo e só assim é que se consegue também de alguma forma superar muitas das dificuldades. Eu acredito, Vanessa, que muitas vezes as pessoas tenham vindo ao cimo nas polícias terrestres na Palestina, por exemplo, porque quem está no terreno muitas vezes ouve e vive determinadas histórias que nos fazem repensar tudo o resto, mexem connosco. A mobilização social é a participação direta de quem está no terreno com as populações locais, ou seja, ir com elas, falar com elas, dar-lhes a conhecer, por exemplo, estamos a falar de projetos na área da saúde, como o ébola. Agora, com a epidemia do ébola, houve muito. Como é que está? Às vezes não é fácil explicar. Houve muitas iniciativas por parte de organizações ligadas à área da saúde, em que envolveram os próprios profissionais de saúde, que foram ter junto das populações locais para lhes explicar como é que elas haviam-se de prevenir, de se precaver contra a doença. No caso de desconfiarem, terem determinados sintomas, quais as medidas que deveriam tomar, aonde é que se deveriam dirigir, com quem é que deviam de falar, isto de forma a se conseguir travar o surto da ébola. O que é certo é que ao fim de alguns meses, de facto, vai-se ver resultados em relação a essas medidas. Portanto, mobilização social é mobilizar toda a gente, o público-alvo, a quem é que nos estamos a dirigir, em torno de uma determinada temática. Estamos a falar, por exemplo, de mobilização social também para a violência contra as crianças, contra as mulheres. Estamos a falar de uma questão dos direitos humanos. E há que mobilizar toda a gente, também fazê-la discutir, fazê-la pensar e analisar porque é que isto acontece. Está errado, mas porquê que está errado? Porque muitas vezes as questões culturais não permitem com que vejam que é errado
bater, que é errado, violentar. Só para vos dar um exemplo, em Timor-Leste, a violência que é exercida sobre as mulheres e sobre as crianças não é vista como violência, é vista como uma forma de educar. E às vezes essa violência, essa educação pode ser levada aos extremos. Mas isto depois também existem outras questões por trás. Questões culturais como o barlac, ou seja, o dote. Os homens pagam um dote que era considerado uma forma do casal ter meios para iniciar uma nova vida, começou a ser visto como um pagamento, ou seja, contra a mulher. Então posso exercer violência contra ela. Posso educá-la, é uma forma de educar. Ela está a comportar-se de forma errada, eu quero corrigi-la, bato. Há que mobilizar toda a gente em torno desta questão. Como é que vamos fazer? Vamos chegar a quem poderá, de certo modo, sensibilizar e inverter este tipo de comportamentos. Normalmente, neste tipo de comunidades, é para os líderes comunitários. A partir daí, depois é mais fácil com que os outros os ouçam. Alguma questão até agora? Estás visível? Mobilização social, no fundo, é a participação ativa das comunidades, tendo em vista o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, as populações locais unem-se, juntam-se, veem o que é que está errado, quais são as temáticas que eles querem abordar, para que possam melhorar o seu próprio bem-estar. Estamos a falar de questões sociais, a nível de saúde também, direitos humanos e etc. A mobilização social, como é que poderá ser feita? Pode ser feita a nível de mudanças culturais, como eu vos expliquei há pouco em Timor. Mudar a questão de debater é algo que estamos a educar, não, é errado. Vamos explicar porque é que é errado. A liderança para o desenvolvimento, ou seja, apoiar os líderes comunitários para que eles próprios possam ser uma voz para a mudança. Sensibilização, campanhas de sensibilização na área da saúde, no planeamento familiar, na vacinação, informação pública e educação, isto depois já vamos falar um pouco mais à frente, campanhas e grupos de ação. Os grupos de ação aqui no fundo são dentro da comunidade haver porta-voz, haver pessoas que tenham um papel importante dentro das próprias comunidades e que sejam ouvidas. É importante que as pessoas que tenham um maior peso dentro das próprias comunidades envolvam-se nos projetos que estão levados pelas ONGs e pelas organizações internacionais, para que as comunidades os ouçam e para que as mudanças possam ocorrer. Advocacy. Eu gosto mais de utilizar o termo advocacy do que propriamente advocacia. A advocacia, para mim, está relacionado com o direito. A advocacia, ou advocacy, promove a inclusão social, a igualdade e a justiça social. Ou seja, a advocacy, já me perguntaram se a advocacy não é o mesmo que o lobbying. Não é, porque o lobbying tem fins políticos, tem fins comerciais. A advocacy tem fins sociais, ou seja, quer influenciar opiniões, quer influenciar estruturas. Muitas vezes, para se conseguir com que uma lei seja implementada, é preciso exercer pressão. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, a lei contra a violência doméstica. Durante quantos anos é que foi preciso falar sobre a violência doméstica e exercer pressão para que uma lei como contra a violência doméstica fosse implementada em Portugal? A violência doméstica, por exemplo, é uma temática que agora nos últimos anos se ouve muito falar, mas há quanto tempo é que organizações como a APAV têm vindo a falar e têm feito campanhas para que hoje se fale semanalmente, infelizmente, desta temática, para que as pessoas comecem a falar, a discutir e para que isso venha para a agenda mediática. E muitas vezes, lá está, só vem para a agenda mediática pelas piores razões.
não é para levar as pessoas a questionarem porque é que isto acontece e vamos arranjar soluções para evitar que estas situações se repitam, mas é porque sensacionalismo ou outras temáticas. Porque é o que vende. Infelizmente, muitas vezes as coisas também são vistas desta forma. A comunicação para a mudança de comportamentos. Aqui a comunicação é feita para a mudança a nível individual. Há que identificar os comportamentos errados. Por exemplo, na violência doméstica, que comportamentos é que estão errados, que comportamentos é que vamos querer mudar. Pode ser feito através de mobilização social, ou seja, levar a que sejam criados grupos de discussão, de análise, para encontrar formas para ultrapassar a situação. A comunicação interpessoal, ou seja, diálogo direto com as pessoas. Advocacy, estratégias para que sejam implementadas novas leis, seja para a criação de abrigos, grupos de apoio, etc. Informação pública e é do entretenimento. Informação pública tem a ver com o papel que os jornalistas têm na análise das temáticas, para dar a conhecer a realidade, o que é que está a acontecer. No meio do entretenimento tem a ver com programas de entretenimento, mas ao mesmo tempo educativos, que levem as pessoas a refletir e a falar sobre os assuntos. E as relações públicas têm a ver com a organização de eventos. Vários. A Soul City é um bom exemplo do que é que poderá ser feito para a mudança de comportamentos. A Soul City começou por ser uma novela na África do Sul, cujo sucesso foi tão grande, que acabaram por levar os temas da Soul City, que tratava de temas como a delinquência infantil, a criminalidade, a violência doméstica. E dado o sucesso desta novela, acabaram-se por fazer outras campanhas fora do contexto da novela. Foram feitos vários eventos, seminários sobre as temáticas que a novela tratava. Os próprios atores participaram em campanhas de sensibilização, foram aos seminários falar sobre essas temáticas, foram organizados também workshops, banda desenhada, foram organizados programas de rádio para falar sobre pelas temáticas que a própria novela tratava. O sucesso foi tão grande que a novela, que era para ter ido para o ar durante um ano, prolongou-se por vários anos. E a própria equipa de produção estava envolvida nos outros programas, nas outras iniciativas para sensibilizar para a temática. Em relação à violência doméstica, este foi o tema mais abordado pela Soul City, porque era aquele que se verificou que se falava menos dentro da comunidade sul-africana e que havia maior incidência. Então, a partir daí, o HIV também foi outra questão importante também tratada. Comunicação para a mudança social. Se estávamos a falar de comportamento, a mudança social é mais lata. Estamos a falar de mudanças dentro da comunidade, ou seja, passamos da mudança de comportamentos para uma mudança a nível já nacional, regional, ou seja, é a mudança de cada um, acaba por influenciar depois o conjunto. Se nós conseguirmos que alguém que seja um influenciador mude o seu comportamento de negativo para positivo, vamos conseguir com que os restantes sejam também influenciados e que acabem por mudar o seu comportamento. E isto, claro, por exemplo, isto vê-se a nível do ambiente, a questão para a sensibilização da proteção do ambiente, as mudanças que estão a ocorrer. Os programas de reciclagem é um bom exemplo. Os mídias e o desenvolvimento. Quando se fala em mídia, muitas vezes a palavra mídia está associada aos órgãos de comunicação social, mas na área do desenvolvimento os mídias são mais latos do que isso. Estamos a falar de fotografia,
Estamos a falar das novelas, que têm uma forte influência, a banda desenhada, as rádios comunitárias, a música e o teatro, a imprensa e as próprias campanhas dentro destes órgãos, o vídeo. Muitas vezes, em países subdesenvolvidos, que não têm, as comunidades não têm acesso à televisão, mas pode-se organizar outros eventos também para levá-las, elas próprias, a perceber-se certas coisas e conhecerem e sensibilizarem-se para várias temáticas, nomeadamente a prevenção do HIV, nomeadamente para a importância da vacinação das crianças. Estamos a falar de exposições de fotografia, banda desenhada, que é uma forma muito simples de transmitir mensagens, principalmente junto da população que é letrada. As comunidades, as rádios comunitárias têm um papel fundamental junto das comunidades locais, porque através da língua local, através de estímulos ao diálogo sobre temáticas que muitas vezes são sensíveis e que são tabus dentro das próprias comunidades, como é o caso, por exemplo, do HIV, não se fala, a violência contra as crianças e contra as mulheres não se fala, a música e o teatro são também expressões que, com poucos recursos, pode-se levar para as comunidades mais remotas, inclusive, que não têm acesso à informação. São feitas as peças de teatro, são feitas por grupos de teatro locais que utilizam características culturais, utilizam as línguas locais para levar até às populações locais temáticas como a importância de vacinar as pessoas, as crianças, dos direitos humanos também. A expressão artística, geralmente o que eles fazem é a comunidade junta-se no centro da aldeia, e os atores, que são os produtores também da peça, fazem algumas perguntas e a população participa, portanto estimula a participação. Depois acontece a peça e após a peça são feitas novas perguntas à população e existe ali um diálogo. O que acontece muitas vezes nestas iniciativas é que a própria opinião na população muda, ou seja, a perspectiva sobre as temáticas que são discutidas nestas iniciativas muda. A rádio comunitária permite o acesso à informação que de outra forma não chegaria, porque as pessoas não têm acesso à televisão, não têm acesso aos jornais, a revistas, e que às vezes estão em locais tão remotos que a informação não chega lá. E as rádios comunitárias que passam grandes dificuldades, porque não têm recursos financeiros. Muitas vezes avaria-se uma peça na máquina, no estúdio, e não podem transmitir. Não têm gravadores. Eu falei com algumas rádios comunitárias em Timor, eles diziam: "Mana, nós não podemos fazer nada, nós não temos o gravador, ou a peça foi para Dili e está lá 2 meses e ainda não voltou." Portanto, muitas vezes os próprios jornalistas sentem-se frustrados porque querem fazer mais e não podem. Portanto, e muitas vezes são apoiados por ONGs, por organizações internacionais para o desenvolvimento, e quando os programas acabam ficam sem os fundos e depois não podem desenvolver o seu trabalho. Encoraja as famílias e as comunidades a discutirem temas como o álcool. O álcool muitas vezes também é uma problemática grande dentro destas comunidades que aumenta o índice de delinquência juvenil, questões ligadas à saúde. Promove a participação comunitária, porque estimula o diálogo. Existem programas nos quais os ouvintes podem participar diretamente, colocar questões, serem esclarecidos sobre determinadas temáticas e usam a língua local. Muitas vezes o que acontece é que desprezam-se a língua local. As organizações, principalmente as grandes organizações, não tanto as ONGs locais,
mas as organizações internacionais descoram muitas vezes as questões culturais e as questões linguísticas. E isso muitas vezes faz com que os próprios projetos também falhem. Mas a questão do desenvolvimento, muitas vezes associado, muitas vezes ligado a países desenvolvidos e temáticas ligadas aos direitos humanos, à promoção dos direitos humanos, à prevenção do HIV, violência doméstica, está associado geralmente, lá está, é um estereótipo, aos países desenvolvidos. E esquecemos que estas mesmas problemáticas estão à nossa porta. Estão aqui, connosco, em países desenvolvidos. Nós também temos violação dos direitos humanos em Portugal. Nós também temos as questões do álcool, temos as questões dos vícios, das drogas, sejam as mais variadas, a violência doméstica, a violência no namoro, que finalmente se começa a falar, que era uma questão que não se falava até há pouco tempo. Todos nós temos um papel, enquanto cidadãos, na mudança que pode começar em nós, em cada um, lá está, na mudança de comportamentos, na mudança individual, e se todos nós fizermos um pouco para que essa mudança ocorra, vai acontecer uma mudança a nível social e sustentável. Mudar sim, mas é preciso que seja sustentável. E as empresas têm um papel fundamental também a exercer a esse nível. Porque as empresas são constituídas por pessoas. E se as pessoas mudarem, as próprias empresas também vão mudar. As empresas têm políticas de responsabilidade social. Acontece é que muitas vezes a responsabilidade social é mais uma questão de não tanto de exercer influência, de promover a mudança, mas sim por uma questão de imagem. Mas há, efetivamente, bons exemplos de que disso não se passa. Eu tenho aqui alguns exemplos de empresas que, de facto, trabalham na área do desenvolvimento e desenvolvem os seus negócios. A Starbucks, por exemplo, toda a gente conhece, o seu negócio tem como base o comércio justo do café. Todas as plantações que fornecem o café à Starbucks estão inseridas na rede do comércio justo. Vocês devem conhecer, os produtores são pagos um valor justo pelo seu trabalho. A filosofia é essa. Isto é mais complexo. Pois, acredito que sim. A Body Shop, a sua fundadora era contra os testes na indústria cosmética feita em animais. E ela, nas suas variadas viagens que fez, reparou que mesmo nas comunidades mais remotas, as mulheres cuidavam da beleza e tinham os seus próprios produtos feitos com produtos naturais, com fruta, com plantas, etc. E ela resolveu desenvolver os seus próprios produtos com produtos naturais e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de advocacy contra os testes em animais na indústria cosmética. Ela, com isto, conseguiu uma legião de fãs e fez com que, no Reino Unido, a lei fosse alterada e fosse proibido os testes em animais. Isto é um bom exemplo do trabalho em advocacy. A Petrobras, consciente, também depois pode ser debatido, do impacto ambiental que tem junto das populações onde explora gás e petróleo, desenvolve também programas na área do desenvolvimento. E tem várias ações, nomeadamente de direitos da criança, proteção ambiental, a proteção também de atividades cívicas, etc. O Instituto Natura. Natura é uma empresa
empresa brasileira, não sei se conhecem, é tal como a Avon, é de venda direta de cosméticos, também feitos com produtos naturais, e tem 2 programas, um de desenvolvimento sustentável na zona da Amazónia, ligado à proteção ambiental, e outro de promoção da educação de adultos. Depois, em Portugal, nós temos vários exemplos de trabalhos feitos nesta área. Aqui há alguns da APAF. Tenho aqui, não sei se dá para... Não dá. Tinha um exemplo de um podcast também feito da campanha da violência no namoro. Este aqui, deste lado, é um exemplo de uma campanha realizada também em Espanha, se não me engano, de violência contra as crianças. Deixo-vos uma série de exemplos e de links sobre esta temática. No âmbito do trabalho da Vanessa, não sei se lembra, a SIC realizou há uns anos atrás uma reportagem, um trabalho de investigação sobre o tráfico de pessoas, de mulheres, que é uma temática que não se fala, que é o tráfico de pessoas e que existe a uma escala mundial e que deveria ser também mais falado, nomeadamente de mulheres. Há alguma dúvida? Há uma questão que queiram colocar? Não. Ok. Eu já me alonguei um bocadinho. Obrigada. Obrigada, Sandra. E agora passaremos para a outra Sandra, Sandra Oliveira, em representação da For Change, que é uma das parceiras do projeto Radar e com quem trabalhamos mais de próximo para esta publicação. Apresentando um bocadinho, a For Change é uma rede colaborativa que trabalha na área da comunicação estratégica, avaliação de impacto e consultoria em gestão de impacto social. Tem experiência diversificada na área da comunicação, em especial no trabalho dos mídia e na comunicação para o desenvolvimento. A Sandra Oliveira, bem como o Vítor Simões, para além do trabalho de revisão e de edição da publicação, procuraram também contribuir com diversos conteúdos sobre como fazer esta ligação entre os meios de comunicação e as organizações da sociedade civil, dando-nos várias ideias e dicas de como comunicar estas questões. Eu vou ler pelo PowerPoint, vou tentar ser o mais sintético e mais rápido possível. Eu agradeço desde já vocês estarem aqui e quererem ouvir-nos estas diferentes vozes que estão a dizer. Visão e edição, quer dizer, a visão fizemos nós. Aqui não é visão, é edição. Edição, claro. A visão fizemos todos, final, estas últimas semanas, a tentar fazer a publicação. Peço-vos que levem para casa e levem para o sítio onde costumam ler. Seja que bem, ou a mesa de cabeceira, onde vocês costumam levar as revistas, porque acho que o que é interessante aqui, e o que veio desde o início do projeto Radar, quando nos sentámos com a PAR a tentar estruturar o que podia ser uma publicação que falasse sobre estas coisas, a ideia não era fazer um manual, a ideia era fazer uma publicação de convidássemos várias pessoas e existissem várias vozes. Algumas que vocês podem concordar, outras que podem não concordar tanto. A nós acontecemos a mesma coisa, portanto isto é importante perspectivar e abrir o debate, mesmo para andar que vocês podem concordar mais ou concordar menos. Portanto, essa ideia base da publicação foi precisamente esta. E é por isso é que abre, o primeiro texto que nós abrimos aqui, chama-se Dar Voz. Dar voz foi precisamente o mote para a publicação e dar voz, digamos, como aglutinador para o público-alvo deste projeto, que é um público muito diverso, ou seja, a ideia que nós falarmos, que é para os profissionais da comunicação, estudantes de comunicação, comunicólogos em geral, e também para as pessoas das ONGs, das ADLs, como há, por exemplo, um dos parceiros do projeto, a Monte, as associações locais, associações de desenvolvimento local, etc. E, portanto, são dois públicos muito distintos e quem está habituado a fazer projetos sabe, seja projetos, seja comunicação, por exemplo, comunicação estratégica, sabe, o mais fácil é, ok, vamos definir o público, vamos trabalhar com ele. Quando temos, assim, duas realidades diferentes, é muito mais complicado. E tínhamos várias preocupações também.
nós queríamos fazer, em parte, era colocar em diálogo estes dois públicos-alvo, tentar trazê-los às formações e tentar, com esta publicação, trazer algo que colocasse um bocadinho de ambas as vozes. Foi complexo, mas a ideia do dar voz parte daqui. Dar voz é, por um lado, se nós voltarmos ao que é a missão fundamental dos jornalistas, como foi definido ao longo do século XX, esta ideia de lógica até dos jornalistas, dar voz é a missão base do jornalista. Como disse muito bem a Vanessa, anda muito atropelada pelas ruas da amargura, mas se voltarmos, se cada jornalista ou se cada jovem que quer estudar jornalismo e que quer salvar o mundo e mostrar as injustiças e dar voz, volta precisamente a esta missão principal. Isso é interessante. Por outro lado, quem trabalha nas ONGs, nas associações locais, nas organizações de base, nas organizações de jovens, não é estranha esta ideia de dar voz. No fim, o que nós queremos trabalhar é esta ideia da comunicação comunitária, não é? Vem daquela raiz que é partilhar, que é pôr em comum, e, portanto, trabalhar a inclusão social, dar voz a quem não tem, incluir os mais desfavorecidos, parte exatamente da mesma raiz. E, portanto, foi aqui que nós estruturámos quer a formação, que demos a ONGs e a pessoas ligadas à comunicação, quer esta publicação e as várias vozes que vocês encontram aqui. Só para ir assim muito rapidamente para o fim, deixa-me passar à frente. Uma das questões que nós abordámos na formação tem tudo a ver com o que a Vanessa estava a falar e também com o que a Sandra falou em termos de ferramentas e possibilidades de trabalhar a comunicação em todos os sentidos. A Sandra, por exemplo, acabou com a parte das empresas. No fim, agora por ser a parte mais polémica, porque nós podemos não concordar com muitas das coisas. Isso é que eu disse, muitas vezes é uma questão de imagem. Exato, mas pronto, são várias questões e está pano para mangas em termos de debate. Mas a ideia base era também perceber como é que funcionam os mecanismos da comunicação, quer dos média, quer dos meios de comunicação social, quer como é que hoje uma ONG ou uma organização local pode trabalhar a comunicação e como é que é tão importante que cada um de nós, sejamos um técnico de uma ONG ou um dirigente, saibamos o mínimo sobre como é que funciona a comunicação hoje e como é que nós colocamos os temas, os problemas, os sucessos do nosso trabalho e esta missão base que nós temos, como é que nós lhe damos visibilidade? Como é que nós damos voz aos nossos beneficiários? Como é que nós damos voz, sei lá, por exemplo, às vítimas da violência, a quem não está incluído? E por isso é muito importante que, por um lado, os meios de comunicação social, os profissionais, regressem a essa missão base, não é? E regressem, é necessário ter mais formação, mais apoio, mais percepção da sociedade do que é hoje esta tarefa glória de ser jornalista e de se tentar trabalhar numa classe de redação. E, por outro lado, que seja dada atenção aos temas humanos e aos temas do desenvolvimento humano, que é o que nos move. E, para isso, as ONGs têm que saber comunicar melhor. Eu não me alongo mais, há vários exemplos, vocês depois encontram aqui no manual alguns artigos feitos por nós também, com dicas, coisas importantes a terem atenção, como estratégia, por exemplo, dois pontos base, que é, primeiro, perceber como é que se comunica, saber como é que funciona a comunicação social, conhecer os meios, criar relações com os jornalistas, etc. Por outro lado, perceber que tem que se dar o ângulo humano, deixar jargão da ONG, os termos técnicos com que nós trabalhamos, sejamos psicólogos ou sejamos um técnico de uma ONG que trabalha em cooperação para o desenvolvimento. E, portanto, estas duas vertentes, para que possa haver um rosto humano à notícia e possa haver, digamos, sangue, não no sentido de sensacionalismo, mas porque as estruturas e a comunicação não seja feita apenas de press releases e de agendas burocráticas, mas que haja pessoas lá dentro, que haja carne, ossos, sangue, vísceras, o que for necessário, que seja mostrado, não no sentido sensacionalista, como é hoje, em
grande parte dos meios de comunicação social, mas que haja mais humanidade na comunicação. E que promova o próprio debate e a discussão e A diversidade. e que faça as pessoas também refletir um pouco sobre o que se passa à volta delas. Muitas vezes a comunicação é responsável por isso mesmo, por fazer, não só dar a voz aos outros, às vítimas, por exemplo, mas também levar a que toda a gente reflita sobre determinadas temáticas e discuta, porque só a partir daí é que se consegue, de facto, promover a mudança. E que exijam mudanças, porque muitas vezes temos É exatamente nesse sentido que eu estava a falar, que era não existir uma comunicação vazia, feita de estruturas e de burocracias, que funciona por clichês e funciona por estereótipos, mas haver uma comunicação mais verdadeira que dê a diversidade que existe no mundo. Ou seja, porque no fim, qualquer político social sabe qual é a função básica dos média, e é um serviço público, ponto número. É refletir a diversidade que existe nas nossas sociedades. E é essa a missão base que cumpre a comunicação social nas nossas sociedades. É exatamente nesse sentido de encher de vida e de realidade a comunicação humana a todos nós. E não me alongo aqui mais, porque está mais ou menos espelhado.